Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E no último sábado, dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto sem justificativa aparente contra o Irã, interrompendo as negociações que estavam em curso entre os governos estadunidense e iraniano. A ofensiva matou o líder supremo do Irã, que comandava o país há 40 anos. Os Estados Unidos está promovendo uma ofensiva bélica em vários países no mundo. Começou apoiando o genocídio em Gaza, depois invadiu a Venezuela, bombardeou a Síria, ameaçou invadir a Groenlândia, tentou invadir Cuba. Sabemos que isso faz parte de uma tentativa imperialista de domínio mundial para usurpar os recursos energéticos e naturais de cada estado atacado. Mesmo que o governo iraniano não seja uma democracia, os Estados Unidos não têm direito de intervir em outra nação. Ficou muito claro com o ataque à Venezuela que o objetivo único era dominar os meios de produção de petróleo, tanto que deixou a vice-presidente da Venezuela no comando do país. Mas o Irã revidou os ataques, mirando a embaixada americana em Riad, 5 instalações militares, inclusive um porta-aviões americano que estava estacionado na região. Os Estados Unidos negam que tenham havido danos na embarcação e a refinaria de petróleo, unidade de produção de gás natural e central elétrica na Arábia Saudita também foram atingidos como retaliação aos ataques feitos por Israel e Estados Unidos. O Estreito de Hormuz também foi fechado sob ameaça de incêndio a qualquer navio que tente passar. A situação é bem tensa na região, com o espaço aéreo totalmente fechado. Como reflexo desse ataque ao Irã, ainda teremos provavelmente uma grande alta no preço dos combustíveis fósseis, incluindo gasolina e gás natural. No mundo todo. E como sempre, a pior parte sobra para os cidadãos. O primeiro ataque dos Estados Unidos ao Irã foi numa escola de meninas, matando 153 alunas e deixando mais 95 feridas. E por incrível que pareça, foi comemorado por pessoas públicas que se dizem cristãs. Realmente inacreditável. Enquanto a Câmara dos Deputados discute o fim da escala 6x1, enviando o projeto para discussão na CCJ, o Procurador-Geral Paulo Gonet, como noticiado aqui no mês de fevereiro, enviou ao STF parecer favorável à legalidade da pejotização. Ele afirma que a contratação de PJ não configura fraude por si só. O procurador defende que a validação desses contratos deve ocorrer na justiça comum e não na trabalhista. Isso, na prática, significa que a justiça trabalhista só entraria em cena depois que a justiça comum reconhecesse a nulidade na relação civil. O entendimento visa formalizar modelos de contratação distintos da CLT, mas como nós estamos denunciando há meses, a precarização e a perda de direitos desse tipo de contrato é iminente. Não adianta reduzir a escala de 6x1 para 5x2 ou dar isenção de imposto para trabalhador que ganha menos de R$5.000 e aumentar o número de PJs contratados, configurando a completa desregulamentação das relações de trabalho. E por falar em relação de trabalho, os servidores terceirizados das escolas municipais de Belo Horizonte permanecem em greve. Ontem, dia 3, eles fizeram assembleia na Praça da Estação e decidiram pela continuidade da greve. Depois, o movimento ocupou as ruas do centro em marcha até a prefeitura, exigindo negociar com o prefeito Damião. Os trabalhadores cobram avanços nos processos de licitação das novas terceirizadoras e uma resposta da prefeitura. Essa classe é super mal remunerada pela prefeitura, mesmo exercendo funções de extrema responsabilidade, como apoio ao educando em sala de aula, a cantineira na produção de merenda, servente na faxina e os porteiros na portaria. A prefeitura afirmou que cortará o ponto de quem está em greve. O movimento hoje fez uma vigília pela negociação, aproveitando que a secretária de Educação, Natália Araújo, participaria da reunião da educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. As diretoras Deise Cristina e Maria do Carmo, do Sindirede, nos dão mais detalhes.
Bom dia, meu nome é Deise Cristina, faço parte do comando de greve do Sindirrede. E aí, nós vamos começar um pouquinho atrás do que aconteceu do ano passado. Ano passado, a Natália anunciou o fim do contrato com a MGS. Com isso, gerou insegurança em toda a categoria. Partindo daí, ela veio numa audiência pública e prometeu melhorias, tanto na questão dos salários, na questão da carga horária das cantineiras e também na questão das outras empresas que assumiriam com toda a categoria. Só que até então, surgiu uma insegurança enorme, porque ela disse, não colocou no papel, e agora, em janeiro, continuamos nesse impasse. Não sabemos para qual empresa que vamos, não sabemos a qualquer momento qual empresa que assumirá. Ela até então não cumpriu os salários que a categoria quer salário agora em vigor. Não quer para a próxima empresa. Nós não temos essa segurança que essa empresa que vai entrar realmente fará jus do salário que ela colocou na audiência. Então, nós estamos nesse período de 10 dias de greve, marcamos audiência com ela, pressionamos ela para nos atender, ela não sentou para conversar conosco. Estamos aqui na frente da Câmara de Vereadores e ela, mais uma vez, não veio ao nosso encontro. Então, essa greve está surgindo por causa disso, por causa da insegurança que os trabalhadores estão tendo. Porque até então não tem nada concretizado, nada no papel. Alcançamos sim, alcançamos melhorias devido ao movimento. Porque até então nós não tínhamos, né, esse aumento de salário que está muito defasado, não tínhamos a redução das cantineiras e não tínhamos, né, essa melhoria que ela disse que vai ter. Mas até então estamos a ver navio. Nada se concretizou, né? Temos, né, a proposição que ela disse que vai fazer, mas até então nada. Então nós continuamos com a greve, queremos que ela se pronuncie, que ela nos atenda, porque até então ela não nos atendeu. E mais uma vez, estamos aqui esperando o retorno dela. E aí? Então, esse é o problema. A greve não se finda porque nós queremos coisas concretas. Nós queremos aquilo que ela colocou na audiência concreto. Nós não queremos para o futuro, nós queremos agora, porque nós estamos muito seguros, né? Nós não sabemos o que realmente vai acontecer. A questão do nosso trabalho, a questão se realmente terá os descontos que ela falou, que terão o retrocesso do nosso ticket, a questão do aumento do salário, o que mais a categoria está querendo, porque nossos salários têm sido muito ruins. Então a gente quer concreto para agora, na MGS, não para empresas futuras. É sobre isso. Então, gente, eu sou a Maria do Carmo, faço parte da diretoria colegiada Sindirrede, estou no comando de greve, estamos saindo aqui da Câmara Municipal em direção à SMED para tentar mais uma negociação, uma conversa com a secretária que até hoje não sentou com a gente para negociar. Lembrando que amanhã haverá uma mediação com o Ministério Público às 14 horas e Assembleia dos Trabalhadores na Praça da Estação às 14 horas para a gente ver que rumo vai tomar a greve. Seguimos forte na luta. E é bom lembrar que estamos no mês das mulheres e 90% dessa categoria é composta por mulheres, que além das jornadas exaustivas, ainda recebem um baixo salário e são obrigadas a fazer 2 ou 3 jornadas de trabalho por dia. A prefeitura não quer negociar e partiu para o corte de ponto, ameaçando a segurança alimentar dessas trabalhadoras em pleno mês das mulheres trabalhadoras. A seguir, vamos ouvir o relato de 4 terceirizadas na Rede Municipal de Ensino de BH. Primeiro, Márcia Regina, que é apoio ao educando na EMEI Céu Azul, vai falar sobre os baixos salários na MGS. Eu entrei para a MGS em 2023. A minha jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Alguns sábados nós trabalhamos também para dar um apoio à escola. E meu salário hoje é de R$ 2.021 bruto. Com os descontos que nós temos, ele cai para R$ 1.500, R$ 1.600 mais ou menos. Como que é para você sobreviver com esse salário, sustentar uma casa, pagar todas as contas? Não dá. A gente tem que fazer uns biquinhos fora no final de semana, porque se você pensar bem, uma conta de água, uma conta de luz, leva praticamente 1/3 do seu salário. Sem contar alimentação, sem contar vestuário, sem contar medicação. Lazer nem pensar, né? Então, assim, é muito complicado.
Demais mesmo. Com o custo de vida cada vez mais alto, fica muito difícil, né? A gente vai sobrevivendo da maneira como pode. Então, aí você tem que ter uma outra jornada, como tem alguns colegas que fazem os bicos à noite, eu mesmo faço evento final de semana, então, assim, não é fácil não. Agora quem dá um depoimento é a Márcia, que trabalha como servente escolar e ganha menos ainda que um apoio ao educando. Hoje, qual que é o seu salário na carteira? Meu salário é R$ 1.670. Quais as dificuldades você enfrenta no trabalho na escola? A carga horária é grande. Com relação à limpeza, o espaço é grande, para dar conta exige muito esforço. Nós trabalhamos na escala 6x1, o que torna isso puxado enquanto a gente tem nossas famílias para cuidar e passa a maior parte do tempo trabalhando para outras famílias. Várias colegas com problema de coluna devido ao trabalho, que exige. Eu estou em greve, condições melhores de trabalho, por um salário digno e para ser realmente reconhecida como parte de uma pessoa que colabora dentro de uma escola com condições melhores para todos que estão ali. A faxineira Cleodete relata a extensa jornada e a falta de um local para descanso durante o expediente. A minha jornada é 9 horas, 1 hora de almoço. Eu não posso falar que é almoço, porque eu não tenho nem aonde descansar na minha escola. O salário péssimo, não posso falar que eu tenho um salário. Eu sobrevivo, porque salário digno nós não temos. Estamos precisando de melhoria. Não dá para sobreviver não, Se a gente não fizer um por fora, nos dias das folgas da gente, que eu vou falar isso, a gente não sobrevive. Não dá para sobreviver não dá para comprar nada. Eu não pago aluguel, mas eu imagino quem paga um aluguel. Quem tem criança em casa, a dificuldade que não passa. Nosso salário não está sendo digno para nós que trabalhamos na escola e fazemos os horários que a gente faz lá, 44 horas. E fora quando a gente vai no sábado, que a gente vai mais cansada ainda. A gente não tem nem ritmo para ir trabalhar, mas a gente tem que ir porque é obrigado, senão a gente não sobrevive. A cantineira Patrícia também denuncia que com os descontos ela recebe menos de um salário mínimo. Minha jornada é de 8 horas, eu pego 6h30, largo às 4h30. O meu salário é R$ 1.654, o bruto, porque na realidade o que chega nas minhas mãos é 1.200, que eu creio que não dá para muita coisa não. Vendo que tudo está muito caro, o custo de vida está muito caro, tenho um filho adolescente, então acredito eu que um salário de R$ 1.654 não é um salário adequado para quem trabalha 8 horas em pé, temos 1 hora só de descanso quando dá para fazer, porque dependendo do que está sendo preparado, a gente não consegue nem fazer o horário de almoço, a gente bate o ponto, mas não consegue fazer o horário de almoço, ou seja, é uma jornada bem puxada. Na realidade, a gente é muito complicado, se a gente não tivesse um apoio de uns amigos que ajudam aqui, uns que ajudam ali, doam um pouquinho pra gente, a gente não consegue sobreviver, ainda mais quando você paga aluguel, ou no meu caso, eu tenho prestação de um apartamento para pagar, na realidade não fecha. No final do mês, esse salário não dá para fechar. Um verdadeiro descaso com quem deixa suas próprias famílias para cuidar das crianças nas escolas. O Sindirrede é o sindicato que representa estes trabalhadores e organiza a greve. Após o alto volume de chuvas registrados na Zona da Mata e noticiado aqui no Voz da Rede na semana passada, é hora de contabilizar os prejuízos. Até agora são 72 pessoas falecidas, 3 desaparecidas e mais de 4 mil desalojadas ou desabrigadas. Em Juiz de Fora foram 62 mortos. Dados do Portal da Transparência mostram que o governo estadual do Romeu Zema, desde 2024, vem cortando drasticamente a verba destinada ao combate e prevenção a chuvas e enchentes. Em 2023, o governo destinou 134,8 milhões para essa rúbrica. Em 2024, o valor caiu para 41 milhões. No ano passado, o montante destinado a esse fim foi de 5,9 milhões, uma redução de 96% em 3 anos. Vale lembrar que durante os 8 anos de mandato, Zema deu mais de 120 bilhões de reais em incentivo e isenção fiscal, principalmente para empresários que doaram para suas campanhas.
isenção para empresários e amigos e redução de verbas para servir a população em área de risco. É bom lembrar bem disso nas próximas eleições. E o desembargador do TJMG, Majid Nawaf Lawar, voltou atrás e mandou prender o homem de 35 anos que mantinha relações sexuais com uma menina de 12 anos com o consentimento da mãe em troca de cestas básicas. Após o caso ter grande repercussão e pressão popular, o magistrado reconsiderou sua decisão anterior após o episódio e o desembargador passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por abuso sexual. O CNJ já afastou Majid e a Corregedoria já ouviu 5 possíveis vítimas. Entre os depoentes está um primo do magistrado que sofreu tentativa de abuso aos 14 anos. Hoje ele tem 42 anos. A situação no Brasil está realmente muito difícil, principalmente para as mulheres. O número de abusos e estupros sobe assustadoramente a cada dia. No dia 1º de março, na cidade de Tomé Açu, no Pará, Pedro do Nascimento Santana Júnior, personal trainer, desferiu mais de 80 socos na cara da sua ex. Após derrubá-la da moto, o personal foi preso e a vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital. Outro caso causou comoção ao revelar o estupro coletivo de uma menina de 17 anos pelo ex-namorado também de 17 anos e mais um grupo de 4 homens com idades entre 18 e 19 anos. Os 4 acusados são Bruno Felipe dos Santos, Vitor Hugo Simonin, João Gabriel Xavier Berton e Matheus Veríssimo Zoel Martins. 2 deles estudavam num colégio tradicional do Rio de Janeiro, que já está se mobilizando para excluir os foragidos. Outra era jogador do Serrano Futebol Clube, que já o desligou do elenco depois da repercussão do caso. Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário de Governança do Estado do Rio e vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. A Unirio também determinou a suspensão cautelar de outro acusado por 120 dias. Matheus Veríssimo se entregou ontem pela manhã e na parte da tarde foi a vez de João Gabriel. A defesa deste último, mesmo com as lesões e laudos do IML, nega as acusações e afirma que a jovem teria consentido. Era melhor ter ficado calado, né? Bruno Felipe e Vitor Hugo ainda estão foragidos. Mais 2 mães de possíveis vítimas desse grupo fizeram denúncia na delegacia que vai investigar. Em São Paulo, em menos de uma semana, 4 mulheres com menos de 30 anos foram assassinadas pelos seus ex-companheiros. Vitória Pedroso chegou a acionar o botão do pânico ligado à polícia antes de ser morta. Priscila escalou um portão para tentar fugir do agressor, mas não conseguiu escapar. Cibele Alves foi esfaqueada no meio do trabalho. Júlia Trovão foi baleada dentro do carro na frente do filho de 8 anos, em pleno mês das mulheres. O número de denúncias de violência contra as mulheres aumentou assustadoramente. No Voz da Comunidade, no Por Dentro da Questão, seguimos discutindo esse assunto, o aumento de feminicídios no Brasil. Voz da Comunidade. E no Voz da Comunidade de hoje, nós iremos reproduzir o programa feito no mês de novembro do ano passado, quando houveram aquelas manifestações por todo o Brasil com relação à questão do feminicídio e do aumento dos índices. Naquele momento, fizemos algumas gravações com parentes de vítimas aqui de Belo Horizonte e também com uma professora da rede que também foi vítima de violência doméstica. Na comunidade de hoje, vamos falar sobre a violência contra as mulheres. No último domingo, tiveram manifestações no país inteiro de protestos contra os inúmeros feminicídios que ocorreram nas últimas semanas. Em BH, foram mais de 4.000 pessoas nas ruas. Alguns exemplos que chocaram o país. Denise Tino de Oliveira, de 27 anos, foi morta no início de novembro em Campinas pelo marido, grávida de 8 meses. Tainara Souza Santos, no sábado, dia 29 de novembro, foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo. O motivo da tentativa de feminicídio foi não aceitar o fim do relacionamento pelo ex-namorado. No último sábado, Milena da Silva Lima, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro a golpes de faca, em Diadema. Ele também não aceitava o término do relacionamento.
Em Florianópolis, uma jovem de 21 anos foi estuprada e estrangulada quando se dirigia para uma aula de natação. Em Jaborandi, na Bahia, outra de 27 anos foi arrancada do banho e assassinada a tiros pelo ex-namorado. Na zona norte do Rio, um servidor público matou a tiros uma professora e uma psicóloga no Centro Federal de Educação Tecnológica, no Cefet do Maracanã. Em São Paulo, uma mulher foi morta na pastelaria onde trabalhava pelo ex-marido a tiros. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado com o maior número de feminicídios no Brasil no ano de 2022. E o estado, gente, nesse ano já registrou 139 casos de feminicídio e 156 tentativas, só entre janeiro e outubro. Um feminicídio a cada 2 dias. A falta de política pública e punições exemplares fazem com que a impunidade seja mais presente nesse tipo de crime. E o Voz da Comunidade ouviu algumas pessoas que são parentes de vítimas de feminicídio e também vítimas que conseguiram escapar da morte. Agora nós vamos ouvir a Bárbara. A Bárbara é cunhada da Carol, que em 2022 foi arremessada do 8º andar pelo seu ex-namorado, aqui em Belo Horizonte. Carol, ela faleceu em 2022, vítima de feminicídio. O namorado dela arremessou ela do 8º andar. Muito provavelmente no dia que ela terminou com ele, quis não ter mais um relacionamento com ele, e ele não aceitando, ele a matou. A Carol, ela era como uma irmã para mim. Ela era irmã do meu marido, uma pessoa maravilhosa, tia dos meus meninos, tia amorosa. E na época, o assassino, ele colocou que a Carol tinha suicidado. E hoje nós estamos aqui nesse ato, pedindo justiça por ela. Já se passaram 3 anos e meio da morte dela. O assassino está solto por aí, se relacionando com outras mulheres. Nós estamos aqui pedindo, justiça, gritamos por justiça. E não apenas isso, mas também como um alerta para todas as mulheres, para todos os homens pais que precisam de educar suas filhas. Agora vamos ouvir Damião, irmão da Carol, que fala qual é a situação do agressor hoje. O Raul Rodrigues Costa Lages, ele se encontra em liberdade, pela forma como as apurações iniciais foram conduzidas na noite do fato. Ele se livrou do flagrante, ele conduziu os policiais de forma tal que eles trataram a situação como se fosse um auto-extermínio, e assim os policiais deixaram que ele caminhasse livre para casa naquela noite. Ele tem liberdade em função disso, por terem perdido o flagrante naquele dia. No final desse ano houve a sentença de pronúncia, ele foi denunciado no ano passado pelo Ministério Público. A conclusão foi um homicídio triplamente qualificado, incluindo a qualificadora de feminicídio, mas mesmo com a sentença de pronúncia agora ele está respondendo em liberdade. Está em fase recursal a pronúncia. Uma vez que o TJMG resolva o recurso da pronúncia, isso volta para a primeira instância para a marcação do júri. Agora vamos conhecer o caso da Danielia Velar, coordenadora geral da NUPAI, que foi vítima de agressão por parte do ex-marido. Eu vivenciei isso em 2019 até 2022, até eu resolver divorciar. É uma situação muito difícil, que requer muito auxílio, tanto de saúde pública, quanto das pessoas que estão no seu círculo e na sua convivência familiar. Sofri violência doméstica que tange as questões psicológicas, patrimonial e física. Tudo começa pela violência psicológica, no meu caso, começou com palavras, depois ele tentou fazer a violência patrimonial, depois foi para as agressões físicas. Fui casada, fiquei muito pouco tempo casada. Nesse tempo que eu fiquei casada foi um tempo curto, mas eu procurei ajuda. Eu vi que eu não estava bem, comecei pela terapia. E a terapia me ajudou a enxergar que eu estava dentro de um relacionamento muito abusivo. Um belo dia me deu um clique,
saí de casa sem avisar o ex-marido, coloquei minhas coisas dentro de um saco de lixo, fiz uma mudança, fui para um aluguel, saí do meu apartamento, que era meu, e fui para um aluguel e eu venci. Eu não falo que não teve impactos psicológicos, porque tem. Inclusive, ele tentou invadir o local que eu trabalho, que é a Escola de Educação Infantil. Nesse dia, ele foi conduzido para uma delegacia. Hoje, eu me sinto em paz, feliz. Eu sou uma mulher sobrevivente da violência doméstica. Agradeço a Casa Lília, agradeço a Casa Mineira, né, da Mulher Mineira, que me ajudou, me apoiou. Agradeço a Prefeitura de Belo Horizonte, que foi atendida por psicólogos e assistentes sociais. Agradeço as pessoas que estavam no meu ciclo, no meu convívio, não desistiram de mim, seguraram a minha mão. Mas não é uma situação fácil, porque você precisa ter coragem, muita força de vontade e muita fé. Não é difícil você conseguir a medida protetiva. Mas a partir do momento que você entra com o processo, você já está com o psicológico tão abalado que você entra com o processo e você tem que ficar provando o tempo inteiro para a justiça que a pessoa te violentou. Então é bem complicado, porque aí a pessoa do outro lado vai tentar se defender e você vai tentar se justificar. E eu não acho que é por esse lado. Eu acho que precisa ouvir, precisa ter celeridade para poder verificar o que realmente houve. De fato, eu acho que as leis ainda estão bem brandas para esse tipo de crime. Eu acho que precisa ter leis mais endurecidas, a nós mulheres ter mais voz, principalmente quando o processo se inicia, porque muitos são arquivados. Nós acabamos de ouvir a Flávia, professora de 41 anos de educação infantil. Ela sofreu uma situação de violência doméstica, deu seu relato. Agora nós vamos ouvir o caso da Daniela Avelar, que é coordenadora do NUPAI, que também foi vítima de agressão por parte do ex-marido. Eu estou aqui hoje como uma vítima de violência doméstica. Durante muito tempo eu tive vergonha de falar do assunto, porque a gente se culpa, fica imaginando por que a gente permitiu de alguma maneira que isso acontecesse com a gente. Mas infelizmente o meu caso é grave e eu tenho medo, né, do que possa acontecer comigo. Então eu me somei à luta das nossas mulheres companheiras para denunciar a violência de gênero, violência contra a mulher e também para pedir socorro. Meu agressor ele foi condenado por violência doméstica, por ter me agredido com meu filho no colo, me empurrado da escada em 2017. Foi condenado em 2019 pelo crime de vias de fato. Depois disso, descumpriu medida protetiva por inúmeras vezes e no crime de descumprimento de medida protetiva, do qual ele foi denunciado pelo Ministério Público, ele não foi punido porque o crime prescreveu. E atualmente, desde 2024, ele retomou a violência de uma forma muito escalonada, cada vez pior, praticando atos de violência psicológica, utilizando a justiça e utilizando o meu filho, o que a gente já chama hoje de violência vicária. Dado a essa situação dele já ter sido preso preventivamente por 20 dias, né, no presídio, já ter sido condenado e ter voltado a praticar violência contra mim, eu estou com medo e, portanto, eu estou denunciando às autoridades esses novos fatos. Por dentro da questão. Bom, gente, no Por Dentro da Questão hoje, nós vamos conversar com a Procuradora de Justiça dos Direitos da Mulher, Patrícia Hancock, que está chegando por aí, e com a Firmina Rodrigues, que é do Movimento Luta Popular. A Patrícia acabou de entrar, bom dia, boa tarde já, né, Patrícia? E com a Firmina Rodrigues, que é do Movimento Mulheres em Lutas, e integra e é parte da organização do 8M. Bom, vamos passar para a Patrícia e depois para a Firmina, para que se apresentem melhor. Já podem começar a responder sobre a perspectiva das duas. Hoje, gente, qual que é a atualidade dessa luta contra a violência às mulheres, em especial às mulheres trabalhadoras? Bom dia, eu começo? Pode começar, Patrícia. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todas que estão aqui. Meu nome é Patrícia, eu não sou procuradora de justiça, eu sou promotora de justiça e eu atuo na 18ª Promotoria especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vale dizer, eu atuo, dedico 24 horas do meu dia
ao enfrentamento à violência, e não tem sido fácil. A minha expectativa é que o direito à proteção integral e o direito a uma vida livre de violência seja uma realidade na vida de todas as mulheres, e aí isso já precisa pensar, né, junto com as companheiras que estão aqui, o tamanho desse desafio e tudo que a gente precisa ainda construir para mudar uma realidade que é muito ruim. Eu não sei como, se a gente segue daqui, cada uma vai falando e construindo. Como é que a gente faz, Vanessa? Pode seguir para as outras e a gente vai construindo? Isso. Vamos passar para a Firmina se apresentar e depois a gente retorna com você. Firmina. Ei, gente, boa tarde. Meu nome é Firmínia, eu sou diretora do Sindirrede, faço parte do movimento Mulheres em Luta, né? Faço parte da organização do 8M, que constrói o ato do 8 de março. Sou professora da rede e eu acho que essa conversa é importante, né, para a gente ter um panorama aí da violência contra a mulher em vários aspectos. Aí depois eu complemento a minha fala. Thalita, você quer fazer alguma questão? Não, eu queria dizer que da importância do que você já tinha dito, né, Vanessa, delas falarem um pouco da situação hoje de combate, de enfrentamento à violência contra as mulheres e as frentes de luta e também de combate a essa violência que a gente tem a percepção de que tem se acirrado, né, tem ficado cada vez maior, mas eu acho que isso também é um outro elemento para se dizer, né, quando se tem mais frentes de combate, de enfrentamento, parece que a violência fica maior, mas é porque o enfrentamento também está mais forte. Então eu passo para elas poderem falarem um pouco sobre esse contexto. Patrícia, só dar uma contextualizada nisso que a Thalita trouxe para nós, porque ao que tudo indica, tem tido de fato, quer dizer, os casos de violência contra a mulher nunca foram poucos, né? A gente nunca viveu uma situação de tranquilidade, mas há uma aparência, pelo menos no que tem sido reportado na imprensa, e parece que é verdade pelos dados oficiais, de aumento desses casos. Conversa conosco um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte ponto. Até pouquíssimo tempo atrás, a violência sofrida por mulheres e meninas desse país era jogada para debaixo do tapete, não é isso? A gente não tinha uma cultura de enxergar essa violência e de reagir a ela. Se a gente for pensar até 2006, que é o ano da edição da Lei Maria da Penha, a gente não tinha respostas para dar a violência sofrida por mulheres e meninas dentro de suas próprias casas. Em 2015, a partir do estudo da CPMI, que analisou a aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil, houve o reconhecimento da necessidade da gente ter a figura do feminicídio no Brasil. Então, em 2015, a gente passa a ter a qualificadora do feminicídio. E agora, em 2024, né, com o pacote antifeminicídio, a gente passa a ter uma figura autônoma do crime de feminicídio. Bom, se a gente for pensar em termos históricos, é muito pouco tempo, não é? Porque eu quero fazer a ligação seguinte: a gente não enxergava essa violência. Ela era primeiro, os primeiros levantamentos que a gente tem sobre morte de mulheres vêm da saúde, não é isso? A gente pega os levantamentos da saúde, e eu vou dizer que já há alguns anos a gente começa a analisar os números da segurança pública. Vale dizer, os números das mulheres que fazem um boletim de ocorrência. Todas nós sabemos que parcela considerável de mulheres não faz o registro policial da violência que sofre. Então, assim, objetivamente o aumento é real, porque os corpos estão lá para a gente enxergar, não é isso? As mulheres morreram, é a segurança pública quem diz, e isso a gente trabalha com os números daquelas mulheres que fazem o boletim de ocorrência. Então não tem como dizer, as pessoas sempre perguntam, aumentou ou as pessoas têm mais consciência? Claro, as mulheres hoje têm mais consciência, mas o aumento é real e a gente tem que trabalhar com ele. E mais, a gente sabe, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz
que quase 45% das mulheres que sofrem violência não faz o registro dessa violência. Então, se o número é elevado, Vanessa e meninas, ele ainda é muito maior. Esse é um ponto. E, assim, quais as respostas que a gente tem dado? Né? A gente tem melhorado, eu sou otimista, eu acho que a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem cobrado mais políticas públicas, a gente tem trazido à tona, e a imprensa tem um papel muito importante de falar sobre essas violências todas, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Acho que esse é um ponto, né? Desafio de fortalecimento de política pública, de melhoria, né? Se eu olhar para o estado de Minas Gerais, eu vou falar para vocês que a gente tem muita coisa para avançar ainda, né? Em todos os aspectos a gente tem que pensar, porque a ideia, né, concebida pela Lei Maria da Penha, é de respostas integrais. Então, eu pergunto para a Thalita, eu pergunto para a Firmínia, eu posso ser muito boa promotora, não é? Vamos pensar assim, olha, eu faço o processo, eu puno o agressor, mas isso só resolve? Não. Uma mulher, quando sofre violência, ela precisa da proteção integral. Então, se ela precisa mudar de casa, ela teria que ter o acesso ao auxílio aluguel, ela precisa de apoio para trocar os filhos da escola, ela precisa de recuperar a saúde física e emocional dela, e ela vai precisar de tratamento médico e psicológico, e isso ainda não é uma realidade presente como deveria ser. Então, os desafios estão postos aí, e eu quero ouvir as meninas para a gente seguir aí nesse debate. Pegando o gancho da sua fala, Patrícia, acho que é importante para trazer a Firmínia para a conversa, dizer assim, a gente percebe uma mudança de identificação do problema por parte das mulheres, né? A gente vê a mudança no 8M, né, nas marchas de 8 de março, pelo país, vimos a mobilização contra o PL do estuprador, vimos a mobilização contra o alto índice de feminicídio no final do ano passado, novembro, né, em especial, gerou uma comoção nacional. Fala um pouco para a gente, Firmínia, dessas lutas e dos movimentos de mulheres organizadas, como que isso vem se construindo, né? Porque é como a promotora falou, do recorte histórico é um curto espaço de tempo, os marcos legais de proteção às mulheres. Gente, eu tenho também aí a percepção, né, de que os casos têm aumentado. Talvez porque têm aumentado, eles aparecem mais, inclusive, na mídia, né? E não só aumentado, têm se tornado cada vez piores, né? Mais bárbaros, vamos dizer assim. De mulheres têm uma importância grande, porque eles já existem antes da legalidade, né? Inclusive, a legalidade, a gente pode dizer que uma parte dela existe porque tem uma pressão social, né, pelos movimentos para que aconteça. Tanto a Lei Maria da Penha, quanto a lei, né, a lei contra o feminicídio. E isso é importante, porque uma coisa é verdade, né, que se coloca. O Estado, ele é negligente com as mulheres que sofrem violência, né? Ele não dá um apoio real de violência, né? Desde as tentativas de feminicídio, foram a perceber, né? Muitas vezes. E eu acho que o movimento, ele tem um papel tanto de conscientização, né, com a sociedade do que é o machismo, né? De que o machismo existe, né? De que não tem essa balela de que o machismo não existe mais porque as mulheres estão em todos os lugares, né? Mas que o machismo existe, ele é bárbaro, ele mata, né? Ele paga menos as mulheres, ele coloca as mulheres ainda no local de cuidado, ele tem uma negligência do Estado, né? Com resposta a várias... E, de certa forma, vive de um processo tanto de pressão do Estado, mas também, como eu disse antes, da conscientização da população. Tem um processo mesmo, né, de sofrendo machismo ou não, isso tem uma parte importante, mas principalmente que isso reverbera, né, isso na justiça, reverbera na construção de casas-abrigos, ou pelo menos deveria reverberar.
né, que não necessariamente acontece. Minas Gerais é um estado com mais de 800 municípios e as delegacias de mulheres é uma quantidade muito pequena, perto da necessidade. Né? As casas-abrigo, então, nem se falam. Né? Belo Horizonte, que é uma cidade, né, uma capital de um estado, só tem uma delegacia de mulheres. Né? Então, se você sofre violência, sei lá, na periferia, às vezes você não consegue chegar à delegacia, né? Porque não tem. Acho que caiu, né? Ela teve um problema de conexão e ela caiu. Então, aproveitando, Patrícia, tem uma coisa que tem sido muito questionada hoje pelas mulheres, que é a questão: consegue-se a medida protetiva, mas isso não é o suficiente para impedir que o agressor, né, chegue às vítimas. E em muitos casos a gente sabe que isso pode ocasionar uma fatalidade e na morte dessas vítimas. Esse é um ponto que a gente tem muito que refletir, e eu tenho pensado nesses últimos tempos. Todos os levantamentos que a gente faz sobre as mulheres que morreram, porque Firmínia voltou, todos os levantamentos que a gente faz das mulheres que morreram, a gente analisa a média de mulheres que tinham medidas protetivas e morreram é 20%. Então, eu vou dizer para vocês que 80% das mulheres que morrem nunca tinham feito um registro de ocorrência. Mas a gente tem visto, né, inclusive há 2 semanas em São Paulo, a reportagem mostrou 3 mulheres que tinham medidas e morreram. Isso tem, e outro dia também eu vi que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento e que no último ano o crime de descumprimento de medida protetiva aumentou mais de 300%. E aí, Carol, eu linko com o que a Firmínia estava falando. A gente é uma sociedade machista? Sim. Nós somos, objetivamente falando. Eu tenho percebido nessa lida diária, né, como eu disse para vocês, eu atuo na promotoria de Belo Horizonte, então passa por mim e por demais colegas que trabalham aqui, todos os episódios de violência doméstica que acontecem na capital, e muitas das vezes eu tenho percebido que quando uma mulher, a ideia que a gente tem é o seguinte: bom, uma mulher acessa o sistema de proteção via delegacia de mulheres e pede a medida protetiva. A medida protetiva concedida pelo juiz, ela é informada ao autor da violência. Qual é a expectativa que nós temos? Que essa ordem seja cumprida. E a gente tem observado nos últimos tempos um desrespeito maior. E aí, qual é o desafio que a gente tem? E aí é muito bom a gente falar disso aqui. É dizer para todas as mulheres em situação de violência que elas têm que estar em contato com a rede e têm que nos informar rapidamente sobre esse descumprimento, para que eu possa, então, para que esse sistema de justiça, que tem muito que aperfeiçoar ainda, tem que dar respostas integrais. Quais seriam essas respostas, Carol? Quais são as do meu dia a dia? Vai dar advertência, vai dar monitoração eletrônica e vai dar prisão. Se o homem não entende que ele tem que respeitar a vida da mulher, ele tem que respeitar a ordem judicial, a gente tem que tomar uma medida mais grave. Mas está posto aí o desafio de integração da medida com a rede para que as respostas sejam céleres e adequadas. Patrícia, só para a gente emendar, depois a gente volta um pouquinho para a Firmínia, você falou aí fazer o contato com a rede. Só para a gente traduzir de uma forma bem objetiva para as pessoas que estão nos ouvindo. O que as pessoas devem fazer? O que as mulheres devem fazer objetivamente desde o primeiro momento em que são agredidas? Onde ir, o que procurar, quais são os passos, e aí até chegar no momento de já ter conseguido a medida para voltar a acionar o passo a passo. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não é fácil
sofrer violência doméstica, não é fácil enxergar essa violência, não é isso? Porque eu não estou falando de um estranho, não é? Quando eu estou andando na rua e um sujeito subtrai a minha bolsa, eu tenho dificuldade nenhuma de ligar para a polícia, de gritar e pedir socorro, mas quando o agressor é o meu marido, é o pai dos meus filhos, é a minha companheira, é o homem que eu fiz um projeto de vida, é muito difícil eu enxergar a violência. Esse é um ponto para a gente pensar. Muitas das vezes a gente relativiza, pensa, não, ele está nervoso, ele está passando dificuldade. A gente precisa pensar que esse agressor não é agressor o tempo todo, não é? Muitas das vezes ele volta atrás e pede desculpas. Então, o primeiro desafio é eu enxergar a violência que eu estou sofrendo. O segundo desafio é como eu vou reagir a ela. Não é isso? Não é fácil sair de uma relação violenta pela porta. Dizer assim, olha, agora, a partir de hoje, eu não vou mais viver com essa pessoa. Muitas das vezes isso não é rápido nem é fácil. Então, o primeiro ponto, a pessoa precisa enxergar a violência, ela precisa se organizar para reagir à violência, e aí a rede de apoio da pessoa é muito importante, não é? Às vezes as mulheres têm a mãe, família que apoia, tem amigos, tem uma estrutura para planejar uma reação. E aí vamos pensar, essa mulher enxergou a violência, essa mulher reuniu forças para reagir a essa violência, e aí ela tem o direito de procurar a delegacia, e aí a gente vai falar, né? A Firmínia falou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente tem a delegacia de plantão das mulheres, a gente tem a Casa da Mulher Mineira, e a gente espera, em breve, ter a Casa da Mulher Brasileira. Vamos ver se a gente amplia, né, os serviços. E aí, ela tem o direito de fazer o registro da violência que ela está sofrendo e pedir as medidas protetivas. Como que ela faz isso? Eu estou pensando na vida do dia a dia. Agora, Vanessa, se eu estou dentro da minha casa e eu sou agredida fisicamente, a violência está acontecendo nesse momento, eu estou aqui, ou então eu estou vendo a minha amiga ali, a gente liga 190 e pede a presença de uma viatura. É o ponto. O pedir a medida protetiva é um direito e o acesso que a gente faz é via segurança pública. Depois, se você quiser, a gente passa todos os endereços e põe. Aí vamos pensar, a mulher conseguiu superar essas etapas, fez o pedido de medida protetiva que foi deferido. E aí, Carol, vamos pensar no segundo ponto. A expectativa que a gente tem é o sujeito vai interromper a violência e vai protegê-la. Vai deixá-la em paz. A medida protegeu. Se isso não acontecer, a mulher tem o direito de voltar a fazer um novo registro. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é descumprir medida protetiva é crime. Então, se o sujeito está ali descumprindo, pode acionar a polícia e ele vai ser preso pelo descumprimento. Mas muitas das vezes a gente sabe que a polícia não chega na hora, que demora. E aí o que a mulher pode fazer? Ela pode voltar à delegacia, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública Especializada e contar para nós que aquela medida não está tendo o efeito esperado, para que a gente possa, então, reagir. Sabe? Não é simples, esse é um processo que não é rápido, mas a gente precisa dizer que a gente está trabalhando e a gente está à disposição para mudar essa realidade e efetivamente apoiar as mulheres que precisam de nós. Thalita, alguma questão? Eu acho que a Firmínia também pode falar um pouco agora sobre a importância da mobilização do 8M na luta por direitos, por justiça e por avançar na construção de uma sociedade mais justa, né? Não, eu acho que é importante a gente saber esse passo a passo, porque não é as saídas, né, mas as ações individuais, que eu falo assim, né, quem está sofrendo violência tem que procurar mesmo, tem que, né, se preservar, mas também as saídas coletivas, né, a organização coletiva, ela também é muito importante, né, e isso é parte do que os movimentos de mulheres fazem, que é um processo de organizar coletivamente, inclusive para dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, né?
de que elas têm um conjunto de outras mulheres e de outros companheiros também, né, que estão ali e que entende, né, que a violência existe, que ela é real, que ela existe com aquela pessoa, e que a saída também pode ser coletiva para todas as mulheres, né? Esse é uma parte do papel dos movimentos de organização, como eu estava dizendo antes da internet dar um pico aqui, da organização e também da própria discussão de pautar a melhoria de vida das mulheres. E aí em todos os aspectos da violência, né? Seja a violência física, a psicológica, a patrimonial, a violência de Estado, né? Então, todas essas formas de violência como uma forma de se organizar. Eu queria fazer um convite, né? Obviamente, aí nós estamos próximos do 8 de março, que é um dia de luta importante no país inteiro. Belo Horizonte também tem um histórico, né, como a Carol disse, de atos do 8 de março grandes, né, importantes na cidade, e nós vamos fazer o ato esse ano no próprio dia 8, que dá um domingo, com concentração 9h30 da manhã na Praça Raul Soares, que é uma forma também de dizer para a cidade, né, que nós, mulheres, e nós, homens, que estamos aqui, né, lutando pela vida das mulheres, entendendo, né, que a discussão da violência ela não é só casual, né, ela não é só porque os homens são ruins, mas também é porque tem uma sociedade que se mantém com a violência contra a mulher, né, uma sociedade que se mantém com o machismo. E essa sociedade ela tem um processo, né, de manutenção disso, e que o ato do 8 de março também é uma resposta contra, uma resposta para dizer que nós existimos, né, que nós resistimos, mas que também nós queremos mudanças reais, né? Não dá para a gente ignorar todos os casos de feminicídio que aparecem na mídia, todos os casos de feminicídio que acontecem que também não aparecem na mídia, os que não são notificados, né, e que acontecem também, e também não dá para a gente ignorar que tanto mulheres quanto meninas, né, a gente viu o caso aí do desembargador aqui do TJ, que foi um escândalo, né, que mostra como que mulheres e meninas no país estão desprotegidas, né, e como que isso se reverbera no cotidiano de todas as mulheres no país. E aí, esse convite aí para o ato do 8 de março, né, para a gente organizar as mulheres trabalhadoras, né, que sofrem aí com machismo, que sofrem com exploração também, e que a gente consiga fazer um ato muito importante, né, que a gente consiga falar, né, contra o feminicídio, contra todos os ataques, né, exigir mais dinheiro, né, o governo Zema, por exemplo, né, não assinou o pacto aí, né, de combate à violência contra a mulher, não dedica uma parte importante do orçamento. O governo federal, né, fez recentemente, né, um pacto contra o feminicídio, mas também não destina a quantidade de verba suficiente, né, para a construção de delegacias, de casa de mulheres, de contratação de profissionais, né, para ajudar essas mulheres a saírem desse ciclo de violência. Então, tudo isso junto, né, vai estar expresso também no 8 de março, além de uma discussão importante, né, porque é isso, a violência contra a mulher, ela não é só no Brasil, né, a violência contra a mulher é no mundo inteiro. A gente, nesse 8 de março, faz questão de lembrar, né, de lembrar a discussão da Palestina, e principalmente das mulheres e crianças palestinas, né, de toda a ação aí que a gente está vendo do que a gente chama de imperialismo, né, e do governo Trump sobre vários outros países, e que ataca diretamente as mulheres também, né, e isso sem dizer também de toda a violência do Estado contra as mulheres negras, contra as mulheres trans, que, né, sofrem casos de violência gigantescos, e que, infelizmente, a força do movimento, né, que quer pautar esse 8 de março, mas também, né, durante o ano inteiro, para que a vida das mulheres melhore, né, para que a gente consiga viver. É isso, né, que as mulheres querem hoje, consigamos viver, que a gente não possa ter medo de sair na rua e morrer, né, por alguém que acha que é nosso dono, né? Então, eu acho que esse é um passo importante, e a importância aí da construção e do ato mesmo do 8 de março.
Thalita, Carol, as observações finais aí, que nós estamos indo para os minutinhos finais do programa. Isso, eu acho importante destacar o lugar, mais recentemente, que o debate também sobre o lugar dos homens nesse processo de luta contra a violência contra as mulheres, né, de violência contra as mulheres. Então, para fechar, vou passar a palavra para a Carol, mas eu acho que vocês poderiam rapidamente também falar sobre a importância desse lugar da masculinidade do homem na desconstrução, como a Firmínia trouxe bem, de uma estrutura, né? A gente está numa estrutura, num sistema que tem como um dos pilares de sustentação o patriarcado e o machismo, né? Como prática. Então, da importância do lugar dos homens também nesse processo de transformação da sociedade. E aí é isso, né? Lembrar que em briga de marido e mulher se mete a colher, que se a gente vê uma mulher passando por qualquer situação de constrangimento próximo da gente, a gente deve se meter, a gente deve tentar acolher e tentar entender a situação, porque muitas vezes essa intervenção pode estar, sim, ajudando uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Patrícia, Firmínia. Olha só, sobre a provocação da Thalita, eu concordo totalmente, não é? Nós não vamos vencer a violência doméstica só com as mulheres. Eu até sou mais ousada, né? Eu acho que a única pessoa que pode, de fato, mudar esse cenário é o homem, né? Se ele deixar de ser violento, ele vai nos ajudar e muito, mas é um desafio. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem tido avanços também nesse aspecto, né? A Lei Maria da Penha faz a ideia, traz a política pública dos grupos reflexivos de homens autores de violência, ainda não é uma política tão firme quanto a gente gostaria, mas ela existe, né? Existe a possibilidade de, no momento do requerimento de medida protetiva, no momento que o juiz defere, ele também pode encaminhar esse homem autor de violência para esses grupos, para que ele reflita o papel dele, que às vezes é muito naturalizado, né? O pai batia na mãe, o irmão bate, a sociedade tende a naturalizar a violência como linguagem. E isso a gente precisa muito de uma mudança estrutural e cultural, como nós já falamos aqui. Para encerrar, eu quero dizer que a gente vai passar, né, por mais um 8 de março, tem esse movimento importante, essa caminhada que a gente precisa fazer, mas eu acho que é momento também da gente celebrar os nossos avanços, a alegria que temos de sermos mulheres numa sociedade ainda muito desafiadora. Mas eu quero dar um abraço apertado em todas vocês, mulheres que se ocupam de outras mulheres. Eu acho que a gente tem esse lado de solidariedade, de união entre nós, e dizer que a gente aqui segue firme, acreditando que é possível mudar uma realidade. Obrigada. Firmínia? Eu queria agradecer o convite e reforçar o convite para o eleitorado do 8 de março, domingo, 9h30 da manhã, na Praça Raul Soares, para que a gente possa ir juntas e juntos também, né? A gente tomar as ruas de Belo Horizonte para dar um recado, né? De que as mulheres precisam viver, basta de feminicídio, basta de violência e basta de imperialismo também. É isso. Gente, lembrando que o 8 de março, ele tem um significado muito importante. Ele é um dia de luta das mulheres trabalhadoras. Isso é importante resgatar, porque não é um dia de comemoração da nossa existência, embora, é claro, como a Patrícia falou, a gente tem que comemorar a nossa própria capacidade de lutar, né? Mas é um dia de resistência, de luta fundamental, principalmente numa sociedade capitalista e que usa a violência contra nós para aumentar o lucro de alguns. Agradecer muito a presença da Firmínia, da Patrícia, lembrar que nós somos uma categoria aí 80%, 90% feminina e que, portanto, esse tema é muito pertinente a nós que somos trabalhadores de educação. Um grande abraço. Intervalo cultural. E hoje, no intervalo cultural, o samba mineiro chora. O samba brasileiro chora. Adriana Araújo, intérprete da Pedreira Prado Lopes, faleceu na última segunda-feira em decorrência de um aneurisma cerebral. O corpo foi velado ontem entre 10 da manhã e meio-dia na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranis, no bairro São Cristóvão. Referência do samba em Minas Gerais, Adriana era casada com Evaldo Araújo,
e deixou um filho de 13 anos, Daniel dos Santos Araújo. No ano passado, Adriana também participou do programa Samba Delas, produzido pela Globo, que destacou a força feminina na construção e no fortalecimento do samba em Belo Horizonte. No fim do ano passado, o Voz da Rede veiculou uma sonora que a sambista gravou especialmente para o intervalo cultural sobre o show na Autêntica no final do ano. Nossos sentimentos à família e amigos, vamos ouvir. Olá, olá, galera do Intervalo Cultural, aqui é Adriana Araújo e queria convidar todos vocês para o meu último samba do ano lá na Autêntica, neste sábado, dia 27. Além do meu show, também teremos o show da Raquel Moreira e muitos convidados especiais. Os ingressos estão disponíveis na Simpla. Bora? Espero vocês lá. Beijos! E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o WhatsApp 319 8621 9412. Repetindo, 319 8621 9412. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.